Liturgia diária dia 28. Sábado, Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Os sábios refulgirão como o esplendor do firmamento, e os que ensinaram a muitos a justiça brilharão como estrelas para sempre. Tomás nasceu em 1225 na Itália e lá faleceu em 1274. Presbítero e religioso dominicano, foi discípulo de Santo Alberto Magno. Grande pensador e homem de oração, escreveu a Suma Teológica, reconhecida como uma das mais belas expressões do ensinamento da Igreja. Celebrando a memória desse ilustre doutor da Igreja, sejamos nutridos pela oração e pela obediência a Deus. Primeira leitura, Hebreus 11 versículos 1 e 2 e 8 ao 19. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas, agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Lucas 1. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falará pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Evangelho,
Marcos 4 versículos 35 ao 41. Aleluia, aleluia, aleluia! Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer, encontre vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Embora esteja com seus discípulos na barca, Jesus dorme, isto é, não deixa sentir sua presença. Então levanta-se uma grande tempestade de vento, pondo em perigo a travessia. Qualquer missão sem Jesus está fadada ao fracasso. Assustados, os discípulos despertam a Jesus, chamando-lhe a atenção pela falta de apoio. Não te importas que morramos? Jesus se importa, sim, e censura a falta de fé e confiança dos discípulos. Todos precisamos enfrentar os perigos exteriores e interiores, forças estranhas dentro de nós, para evitar o naufrágio. Os discípulos ainda não se dão conta de quem é realmente Jesus, Filho de Deus, mas constatam que ele tem poder sobre a natureza, o que é uma prerrogativa somente de Deus.